Pra galera que chegou agora, esse é o primeiro Forfeitcast que eu tô fazendo. É um teste, né? Mas é algo que eu gostaria de fazer com frequência. Eu tive essa ideia porque sempre eu abordo com os meus convidados, né? Lá presencialmente no estúdio e tudo mais, a vida deles, a história deles. Então a gente vem horas debatendo e trocando ideias sobre isso, sobre a história, sobre a carreira, sobre como tudo começou, né? Antes da fama, antes do sucesso. E depois também da fase atual do convidado, como ele está, o que ele vai fazer, né? Então é bem bacana. Só que existem vários temas, inclusive várias perguntas de vocês aí de casa, vocês que acompanham a gente, e a gente não fica com tanto tempo para isso. Então tem muito tema bacana para ser discutido, tem muitos profissionais de qualidade que eu conheço e posso trazer aqui. Então já fiz as minhas primeiras conexões com esses dois monstros aí, Dr. Stack e Filinares, um médico e um nutricionista, para falar do quê? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Emagrecimento já é um assunto muito importante, porque a obesidade é uma das maiores. É uma doença que cada vez está crescendo mais e as pessoas não olham isso como um perigo, e é um grande perigo, né? Mas a gente vai abordar especificamente um tema que é crescente, que é a obesidade na adolescência. E é de se observar com muito cuidado. Por isso que eu trouxe dois profissionais de qualidade para a gente se informar, ajudar. Então já compartilhem, já deixa aquele like monstro aí na live. Depois compartilhem com quem você acha que é necessidade. Um pai, uma mãe, o próprio adolescente, uma criança que quer aprender sobre isso, uma criança que você vê que ela já é mais gordinha, então às vezes é interessante ela ouvir, né? Esse é um podcast informativo, com qualidade, com profissionais. Então eu fico muito feliz de fazer isso aqui para vocês. Então vamos falar sobre esse tema, Dr. Stack e Bora. Filinares. O que vocês prepararam aí pra gente? Vamos lá. Cara, há 2 semanas atrás, eu dei uma aula para uma liga acadêmica justamente falando a respeito de obesidade, mas Olha, no conceito global, né, não focado tá. nesse público criança e adolescente, né? A gente tem algumas particularidades quando lida com esse tipo de público, porque uma criança ela não tem autonomia para comprar o que ela vai comer, né? Então, a maior parte do erro alimentar, ele está desde a introdução alimentar, mas é perpetuado pelos pais ou por quem está favorecendo esse quadro quando ele vai se desenvolvendo. Então, quando a gente vai abordar o tema obesidade infantil, obesidade na adolescência, e quando vai tentar tratar esse tipo de paciente, é um tratamento que meio que envolve a família inteira e é muito mais de orientação para os pais do que para o próprio paciente, apesar da gente também fazer uma estratégia centrada no paciente, né? Centrada na pessoa que tá precisando de cuidado. Sim, muito interessante esse ponto. Por isso que é até o Você que eu vê como. falei. Compartilhem com os pais, porque o pai normalmente é o cara que vai levar o alimento, né? Mas também eu acho Com certeza. importante a criança ou adolescente ouvir e entender algumas coisas que serão faladas aqui hoje, porque às vezes o pai ele não tá nem ligando. Você acha que ele vai ver, vai perder o tempo dele assistindo um podcast para ajudar o filho? Alguns sim, poucos não. E aí imagina se o filho vê e fala: pai, pô, eu vi um podcast lá com um médico, nutricionista, com o Renan da Forfeit, eles falaram isso, isso e isso. O que você acha da gente melhorar? Você me ajuda a comprar isso? Você me ajuda a mudar tal hábito? Entendeu? Então acho que também pode sair muito do adolescente, né? Perfeito. E hoje a gente vê que é uma briga tipo mundial. A própria Organização Mundial da Saúde, alguns anos atrás, eles estavam banindo algumas atitudes de empresas, como por exemplo, dar coisas lúdicas junto com o alimento. Você pode ver que muitos alimentos hoje, vou dar o exemplo aí do fast food, tinha lá, você compra o lanche e ganha um bichinho de pelúcia. Para uma criança até os 7 anos, ela não sabe a diferença do lúdico e do não lúdico. Então ela come aquilo que não é saudável para ela
por conta do brinquedo. Hoje já não se pode mais fazer isso, né? Hoje já tem muitas normas, porque isso acaba influenciando muito uma criança. Você vê que nos Estados Unidos, uma criança até 10 anos toma uma quantidade equivalente a um caminhão-pipa de Coca-Cola, cara. Nossa! E ela nem sabe o que ela tá tomando, porque ela nem sabe direito o que é lúdico do que não é não lúdico. E depois de um certo tempo, aquilo já torna um vício para ela, né? Muito difícil ela conseguir tirar esse vício dentro dela. Então hoje já vem uma preocupação maior desde a infância, né? Isso é importante. Acaba... Isso é uma coisa que a gente vê muito mais hoje, né? Essa questão de... Eu chamaria de corresponsabilidade, né? A gente sabe que no processo de obesidade tem o envolvimento de fator genético, epigenético, cultural, fator ambiental, e isso não é necessariamente a culpa do indivíduo, né? E quando a gente fala de criança, a gente tem muito negócio do bullying, né? E hoje em dia tem, cara, muita criança sobrepeso que acaba sofrendo com preconceito, seja em ambiente de colégio, entre amigos e tudo mais, e acaba sendo culpabilizada por uma coisa que não necessariamente é culpa dela, né? Onde tem todos esses fatores envolvidos e tem também a questão da criança não ter autonomia para ela escolher o que ela está comendo, que é o que, nesse caso do que a gente está falando, é um belíssimo de um problema. Com certeza. E isso que você tocou é o principal, né? A epigenética, que é o que a gente bate muito na tecla. A epigenética, o que é? É os hábitos alimentares, os hábitos familiares, das pessoas que nos cercam. Isso conta mais do que a própria genética. Por quê? Porque acaba, se você vive 24 horas com uma pessoa, com pai, com mãe, com amigos, e essas pessoas influenciam nos seus hábitos alimentares, no seu estilo de vida. Então, se seus pais já são mais sedentários, você tende a ser mais sedentário. Você vê que, por exemplo, a mãe que não gosta de salada, o filho normalmente também não gosta de salada. Uhum. A mãe e o pai que comem em exagero, o filho também acaba comendo em exagero. Porque eles vivem no meio. O meio faz com que eles se tornem daquele jeito.